Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus por mais uma sexta-feira, nosso culto de doutrina e oração. Nós temos a alegria de nos ajuntarmos em assembleia solene para cultuar o nosso Deus e também para desfrutarmos de um momento de oração com os irmãos. Nós estamos aqui na nossa congregação estudando um tema muito importante para a nossa igreja, que é o tema que já está aí, membros uns dos outros, que tem como objetivo fortalecer a nossa igreja local, nos ensinando que é impossível que uma igreja cresça se os membros não trabalharem em comum acordo, né? Ou seja, cada um ajudando, cada um compreendendo o seu trabalho, a sua função dentro do corpo de Cristo. E hoje nós iremos falar da nossa terceira lição, que está aí já também, que é acolhei-vos uns aos outros. Então a pergunta que nós temos a nos fazer é: será que hoje a Igreja de Cristo tem acolhido as pessoas como Cristo nos acolheu? Vamos abrir a palavra do Senhor aí em Romanos capítulo 15. Nós iremos ler somente o verso 7. Só o verso 7 que é a base da nossa lição de hoje. Romanos capítulo 15, verso de número 7. Amém? Olha o que diz aí a palavra de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos ler juntos, todos nós? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós já chegamos a Ti, ó Deus, nessa noite de sexta-feira, e pedimos ao Pai a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Deus, para compreendermos Tua palavra, pois sabemos que ela tem poder para nos edificar. E pedimos agora que nos dê concentração, para que tudo que for falado, que for dito, seja, meu Pai, para a glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Cristo, a igreja evangélica, ela não pode ser comparada com nenhuma outra instituição na face da terra, porque ela é singular, isto é, ela é única com o seu papel, com o seu objetivo nesse mundo ao qual nós estamos inseridos. E por que ela é única? Por causa de Cristo e dos seus ensinamentos que Ele deixou para cada um de nós aqui nessa terra. Igreja tem como grande objetivo, falar de ajuntamento de pessoas, ou seja, é um grupo de pessoas juntos em um local com o objetivo de cultuar a Deus. No entanto, falarmos de ajuntamento, falarmos de a comunidade, é impossível não falarmos também de discordância, também de pensamentos diferentes, não é verdade? E no Brasil, hoje em dia, talvez nem seja tão evidente isso, porque o Brasil se denomina um país cristão ou evangélico. Entretanto, se nós olharmos para o primeiro século, ali no tempo dos apóstolos, onde tinha uma grande variedade de etnias, com vários povos, também pensamentos religiosos naquele contexto ali, certamente não era normal a discordância e também a falta de acolhimento entre aquele povo. Como, por exemplo, ali no tempo de Atos capítulo 2, quando Pedro prega e é derramado o Espírito Santo, a Bíblia diz que havia uma grande quantidade de pessoas ali, de povos, de etnias ao redor, naquele contexto ali. E logo depois, em Atos capítulo 6, a gente já vê o primeiro problema ali com a discussão entre os helenistas com os hebreus. Ali é onde foram instituídos até os diáconos para ajudarem na distribuição das mesas. Logo depois, em Atos capítulo 15, vamos ver também a discordância entre os da circuncisão e daqueles que não eram da circuncisão. A grande verdade é que falarmos de ajuntamento, falarmos de comunhão, é impossível se não falarmos também de pensamentos diferentes. Por quê? Porque os seres humanos, cada um de nós, temos pensamentos diferentes, ideias diferentes e jeitos diferentes. Não é verdade? No entanto, meus irmãos, Cristo nos acolheu com todas as nossas falhas e com todas as nossas diferenças.
e nos deixou esse mandamento, essa ordem, porque aqui quando Paulo fala, ele fala no imperativo, ou seja, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Uma ordenança do apóstolo Paulo aqui para cada um de nós. E a pergunta que nos vem: nós temos obedecido esse mandamento do Senhor e acolhido as pessoas como Cristo nos acolheu? Ou será que às vezes nós estamos mais pensando naquele pensamento pequeno de grupinhos, aonde nós desprezamos os demais irmãos e aqueles que estão chegando, quem sabe, na igreja local? Eu separei aqui, como já de costume, no nosso estudo, uma imagem para nós refletirmos como é que simboliza aqui uma igreja acolhedora e uma igreja que não é acolhedora. Perceba comigo aí. Então nós temos aí, primeiramente aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar, na primeira imagem, aí alguém chegando novo na igreja e sendo recepcionado por um grupo de irmãos. Logo já na figura abaixo nós vemos também ele já reunido com esses irmãos ali na igreja local, desfrutando de comunhão e por aí adiante. Na segunda imagem, nós encontramos alguém chegando na igreja e já sendo o quê? Julgado, ou quem sabe criticado. Ele não se sente parte do grupo por causa da falta de acolhimento e acaba saindo da igreja, acaba não se sentindo parte desse ajuntamento, parte do corpo de Cristo. É importante frisar aqui nessa imagem também, meus irmãos, que a igreja ela deve acolher a todos, no entanto, não deve aceitar a tudo, pois Cristo nos chamou como pecadores, mas para nos transformar à imagem de Deus, não é verdade? Então, quando nós falamos de acolhimento com o próximo, nós estamos falando daqueles que vêm para a igreja local para serem chamados por Cristo, mas também para serem transformados por essa palavra aqui que transforma as nossas vidas. Mas você consegue ter aí um parâmetro de uma igreja que é acolhedora para uma igreja que não acolhe, não é verdade? Tenho certeza que com a caminhada de cada irmão aqui que está sentado no banco, alguns mais do que eu, outros pouco tempo, outros muito tempo, já visitaram igrejas que foram extremamente acolhidos pela recepção do diaconato, quem sabe ali do grupo de comunhão que recebe os irmãos, e em contrapartida já visitamos igrejas também onde nós não fomos bem acolhidos, não é verdade? E certamente Cristo tem para cada um de nós o desejo que nós venhamos a acolher aqueles que estão chegando, mas também aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo, que já estão inseridos na igreja de Deus. Quem não lembra, por exemplo, do apóstolo Paulo, que era um grande perseguidor da igreja de Cristo? Ele pede carta para ir para Jerusalém, para perseguir os cristãos e prender. E ali na estrada de Damasco, ele encontra com Jesus, o Senhor salva ele, então o Senhor manda um profeta chamado Ananias para curar a visão de Paulo. E a primeira coisa que Ananias fala o que é? Mas Senhor, eu tenho visto que esse homem que o Senhor aí quer curar, ele tem perseguido a tua igreja, tem prendido os teus servos, o Senhor quer curar ele. Ou seja, já naquele contexto ali, lógico, de maneira clara, Paulo perseguia a igreja, mas já havia o quê? Esse pensamento de que se a pessoa teve um passado muito ruim, é impossível que ela seja transformada e seja acolhida pelo povo de Deus. Não é verdade? E nós sabemos que Cristo veio exatamente para isso, foi para salvar aquele que estava perdido. Nossa introdução aqui destaca duas coisas. A primeira coisa que eu destaco aqui, meus irmãos, é que o nosso estudo, ele tem como grande objetivo, hoje, mostrar a importância do acolhimento cristão para a vida orgânica da igreja, melhorando assim a sua qualidade de vida. Ou seja, o objetivo do estudo de hoje é mostrar que sem acolhimento, sem uma igreja acolhedora que se preocupa com o próximo, é impossível que haja qualidade de vida no corpo de Cristo. É impossível. Segundo, o texto também inicia mostrando que os cristãos mais experientes não devem usar sua força e prestígio para impor aos outros a opinião própria. Ou seja, primeiramente aqui, experientes. Não devemos usar a nossa experiência ou maturidade cristã
para tentar impor aos demais aquilo que nós pensamos e muito menos o nosso prestígio. Quem sabe aqui uma função eclesiástica no corpo de Cristo. Nós sabemos que o contexto aqui de Romanos capítulo 15 era esse. O que acontecia ali? Havia na igreja ali de Roma os chamados fracos na fé e os fortes, que ficavam se degladiando constantemente. Enquanto um dizia que poderia comer carne sacrificada a ídolos, o outro dizia que não poderia comer. Então eles ficavam se acusando ali. Os fracos chamavam os que comiam de libertinos e os que comiam chamavam os fracos de medíocres na fé. Então, quando a gente usa a experiência, a maturidade para acusar o próximo, há problema. Em vez de nós ajudarmos os mais fracos na fé a prosseguir na caminhada cristã. Então, por que não devemos fazer isso? Porque esse não foi o exemplo de Cristo. Cristo caminhou com 12 homens durante 3 anos, acolhendo a cada um deles. E várias vezes, por exemplo, o apóstolo Pedro, que era o líder dos apóstolos, errou e fracassou ali, impedindo Jesus de ir para a cruz, depois negando o Senhor Jesus, na verdade, e constantemente o Senhor estendia a sua mão para ele para acolhê-lo de volta, sabendo que ele se tornaria um grande homem de Deus no futuro. Então, a lição de hoje tem como esse objetivo, irmãos, acolhermos uns aos outros. Então, eu destaco aqui, primeiramente, para os irmãos, nosso primeiro ponto, que o acolhimento mútuo encontra em Cristo o seu melhor modelo. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que o nosso maior modelo de acolhimento é Cristo. Não adianta nós olharmos para os grandes cristãos do passado, ou até para nós mesmos, nós iremos fracassar. Nós só conseguiremos acolher e servirmos uns aos outros quando nós olhamos para Cristo. Por quê? Porque quando nós olhamos para homens, para nós não iremos conseguir, porque a gente vai sempre olhar para as imperfeições das pessoas. Você vai olhar para aquela pessoa que é limitada, você vai talvez olhar para o irmão que vai entrar aqui na congregação com uma roupa mais gasta e jamais vai conseguir acolhê-lo como Cristo te acolheu se você não olhar para o Senhor. Porque o cristão tem como isso na sua conduta. Por isso Cristo é o nosso grande modelo de acolhimento. Pois é no meio do acolhimento que o Senhor derrama a sua bênção, como fala no Salmo 133. Não é verdade? Que é no meio do ajuntamento da comunhão que ele derrama a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, fora de Cristo, fora de acolhimento de uma igreja saudável, há sempre problemas a acontecer. Então, primeiramente aí, em Cristo e por causa de Cristo devemos acolher uns aos outros. Em Cristo, primeiramente, e por causa dele, porque ele nos acolheu como nosso Senhor e o nosso Salvador. Devemos também acolher a cada uma das pessoas. Então, olha como isso aqui é importante. As pessoas pensam que a prática de acolhimento é uma prática do Novo Testamento, esquecendo-se que no Antigo Testamento Deus era um Deus que acolhia as pessoas, os órfãos, as viúvas e os povos também gentios do passado. Você acabou de ler comigo agora há pouco aí, com a nossa irmã Maria, que uma gentia, Raabe, acolheu os espias ali do Senhor, que foram verificar a terra. Não é verdade? Então, às vezes, a igreja é criticada por quê? Porque os pagãos, os não cristãos, têm práticas de acolhimento maiores que a igreja local. Porque muitas das vezes a igreja tem se perdido na prática de acolher as pessoas como Cristo também nos acolheu. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 textos aí, para nós verificarmos o que tem a nos falar. Primeiramente, Deuteronômio, capítulo 10, verso de 18 a 19. Na verdade, vamos ler dos versos 17. Deuteronômio 10, 17 até o verso 19. Vou pedir aí para a nossa irmã Jéssica ler para a gente. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita subornos,
que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Olha como o texto aí é muito bem claro. O Senhor é um Deus que ama o estrangeiro, dá pão e vestimenta. E ele diz que nós, em outro tempo, éramos também, andávamos na terra do Egito, falando aqui da vida passada. Então, às vezes, a gente não quer acolher o próximo, não quer acolher os demais irmãos, e nos esquecemos que isso nos tirou de uma vida errada, de uma vida confusa, debaixo do pecado. E queremos, às vezes, nos sentirmos superiores às demais pessoas. Agora, Hebreus capítulo 13, verso 2. Presbítero Santos vai ler para a gente. Hebreus 13, verso 2. A palavra do Senhor: não reconheceis a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolher o anjo. Exatamente. Olha aí. Às vezes, na nossa prática de acolhimento, quem sabe nós não iremos acolher a anjos, como aconteceu ali com Abraão, em Gênesis capítulo 3. Agora, é interessante aqui que em todo o Antigo Testamento tem essa prática do acolhimento. Você vê ali aquele casal de idosos que acolheram o profeta Eliseu, ali no livro de 1 Reis, e tantos outros personagens que demonstravam acolhimento para com o próximo. E às vezes nós queremos esquecer dessa prática tão importante para a Igreja do Senhor. Em segundo lugar, aqui do nosso primeiro ponto, nós temos que entender também que o cerne desta ordem é que na comunidade cristã deve haver uma aceitação, a comunhão de toda pessoa que reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Então, preste bem atenção nisso aqui. Quando eu falo aqui de aceitação a todo tipo de pessoa, eu não estou falando a ideologias e a pensamentos pecaminosos do presente século. Eu estou falando de aceitarmos as pessoas que pensam diferente de nós em pontos que não são cruciais da fé cristã. Porque o que nós percebemos hoje em dia? Que há um rompimento de relacionamentos e uma falta de acolhimento entre os cristãos por causa de pensamentos pequenos, como, por exemplo, você encontra pessoas que param de se falar, e eu já tive a oportunidade de ver isso na prática, porque um irmão é arminiano, o outro é calvinista, e param de se falar, param de ter amizade no meio, quem sabe, do trabalho, ou quem sabe no meio da igreja local, ou porque o irmão crê que Jesus voltará antes da grande tribulação, ou outro crê que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, e param de se falar. Não há acolhimento, não há comunhão. Por quê? Porque são pensamentos pequenos, que não deveriam nos dividir, mas nos unir cada vez mais. Vocês estão entendendo? Hoje também temos aí causas políticas, por exemplo, onde famílias são rompidas porque um pensa diferente do outro em questões políticas, o outro crê em um outro pensamento político e acaba havendo o quê? A desunião. Não há mais acolhimento. No Natal, não há mais o acolhimento da família reunida ali para celebrar o nascimento de Cristo. No Ano Novo, não há mais a família se reunindo para celebrar uma virada de ano. Por quê? Porque um pensamento ideológico, um pensamento político rompeu aquela comunhão, aquele acolhimento tão maravilhoso no meio da igreja, às vezes, e também da família. Então, pensamentos pequenos não devem ser a causa para a nossa falta de acolhermos as pessoas, meus irmãos, de forma alguma. Olha o que diz aí, 3 João, capítulo 9, verso 10. Essa narrativa aqui nos mostra que, naquele contexto daquela igreja ali, tinha um homem chamado Diótrefes, que ele exercia algum tipo de função eclesiástica naquela comunidade, mas ele queria para si constante a primazia, ou seja, os primeiros lugares. E ele impedia constantemente que novos irmãos chegassem naquela igreja, para que ele estivesse sempre no topo, no comando, ao ponto de impedir até o próprio apóstolo João de ir para lá. Vamos abrir para lermos aí? 3 João, capítulo de número... Só tem um, né? Verso 9, capítulo, verso 10.
Pedir para nossa irmã Maria ler para a gente. Terceiro livro de João, verso de 9 a 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas enquanto vocês permanecerem aqui, eles não me dá comigo. Por isso, se eu for aí, farei lembrar das obras que ele pratica. Porque ele contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo apoia os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Versículo 11. Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, olha como esse texto aqui é extremamente explicativo, nem precisa aqui da chamada exegese para se explicar. Dentro de uma comunidade, um líder que impedia os irmãos de se juntarem, impediu o acolhimento, porque João deixa muito bem claro no começo aqui que ele gostava de exercer a primazia na igreja local, ou seja, impedia ajuntamentos, o acolhimento das pessoas, e não deve ser essa a prática cristã no meio do povo de Deus, mas pelo contrário, devemos sempre olhar para a igreja do Senhor com um olhar de acolhimento, e recebermos aqueles que estão chegando como Cristo nos recebeu quando nos encontrou perdidos no pecado. Se não vejamos para que foi que Cristo veio para esse mundo. Lucas capítulo 4, verso 18 a 19. Agora, irmão Marcelino vai ler para a gente aí. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Olha qual foi a missão de Jesus. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Exatamente, isso aí. Ou seja, Cristo foi ungido para quê? Para acolher pobres, para restaurar a visão de cegos, para curar aleijados, para alimentar pessoas famintas, na verdade, para promover o reino de Deus. Se essa é a missão de Cristo, e Ele nos deu exemplo para que nós façamos também o mesmo que Ele fez, ou seja, acolhermos as pessoas. Eu tive uma experiência na semana passada, até falei com a minha esposa, onde eu fui para São Paulo, para não somente treinar a uma equipe lá com a Bíblia em áudio, mas também para servir de guia para um grupo de 4 deficientes visuais. Então preste bem atenção, eu passei 4 dias guiando 4 homens que nunca enxergaram a luz do sol. Nunca. Eles me acordavam 5 da manhã, irmão, quero ir ao banheiro, eu tinha que conduzi-los. Aí, irmão, quero tomar banho, tinha que conduzi-los, de ficar atento para eles não caírem, levava para comer, colocava comida, aí tirava comida, dava água. Então foram 4 dias fazendo isso, servindo. E eu posso te dizer, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu aprendi, e eu tive um lance ali, de repente, eu falei assim, olha, nós andávamos assim também em tempos antigos, cegos nesse mundo de pecado. E Cristo nos conduziu ao caminho da salvação. E detalhe, ainda nos conduz hoje também. Porque se Ele tirar a mão de nós, nós caímos no barranco do pecado. Não é verdade? Então, como é que nós não queremos acolher as pessoas se Cristo nos acolheu? Se Ele nos deu uma missão de acolhermos o próximo, de alimentarmos o faminto, não é verdade? Então, assim, eu voltei com esse pensamento na minha mente. Eu falei assim, eu tenho visão, eu consigo andar, eu consigo comer, tomar banho sozinho. E essa pessoa, inclusive, muitos moram sozinhos, porque foram abandonados pelos pais, outros dos pais já faleceram. E eu perguntei assim para um, que o nome é até Sandro, eu falei, Sandro, como é que você vive? Ele falou, olha, eu consegui mapear assim, os locais na minha mente. Eu sei onde é que está o banheiro, eu sei o tempo do arroz cozinhar, eu sei o tempo da água ferver para o café, eu sei o tempo do feijão ficar pronto. Ele mapeou. Então ele consegue fazer tudo isso aí. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver ele
escrevendo no celular. E eu fiquei, como ele consegue escrever sem enxergar? Ele conseguiu decorar os locais da letra, uma por uma. Não é verdade? Então, meus irmãos, nós precisamos acolher as pessoas como Cristo também acolheu a cada um de nós. Amém? Em segundo lugar, nós temos aí a nossa lição ainda, que o acolhimento mútuo resulta em glória a Deus. Ou seja, olha o que diz o texto aí. Mais uma vez eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 14, versículo 15 e o verso de número 7. Vou ler mais uma vez. Olha o que diz aí. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo nos acolheu com um único objetivo. Qual foi? A glória de Deus. Quando Cristo veio para esse mundo, cumpriu toda a justiça de Deus, quer seja a lei levítica do Antigo Testamento, como a lei moral, os 10 mandamentos. Ele cumpre toda a justiça e tem-se justiça porque cumpriu a lei de Deus. E ele morre naquela cruz do Calvário, nos dá a sua justiça, leva os nossos pecados, e agora somos salvos pela graça dele, pela justiça dele. O único objetivo dele qual era? A glória de Deus. Glorificar o Pai. Nos acolheu, nos salvou para glorificar ao Pai. E quando nós acolhemos as pessoas, a igreja acolhe as pessoas, ela também está glorificando a Deus. E não vejamos aí, em primeiro lugar, se ele é o nosso exemplo, o acolhimento mútuo praticado pela igreja deve objetivar a glória de Deus. Ou seja, quando eu não pratico o acolhimento, eu não estou cumprindo a vontade de Deus, porque ele nos acolheu para a glória do Pai, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu costumo sempre enfatizar algo aqui. Como é que eu vou acolher as pessoas para a glória de Deus? Como é que eu vou manter a unidade do corpo de Cristo, o vínculo da paz, para que isso promova a glória de Deus? Será que isso vai cair do céu? Ou será que isso requer de mim uma prática de vida? Será que isso requer de mim mudança nas minhas atitudes, no meu caráter, para que assim eu possa acolher as pessoas e também glorificar o nome do Senhor? O que tem nos dizer aí Efésios capítulo 4, versos de 1 até o verso de número 16. Vamos abrir todos lá. Efésios capítulo 4. De 1 a 6. Efésios 4, verso de 1 a 6. Eu vou ler pausadamente para os irmãos compreenderem aqui. Todos acharam? Olha o que diz aí. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Ou seja, a salvação, o cristianismo é uma vocação. Aí ele vai dar uma lista aqui de como nós devemos andar para promover a unidade da fé. Tem uma lista aqui. A primeira, humildade. Primeira coisa, vai anotando aí. A primeira coisa que nós devemos praticar, aí já nosso slide, para promover a unidade e acolhermos as pessoas para glorificarmos a Deus, é a humildade. É impossível que você acolha alguém sem humildade no coração. É impossível. Totalmente impossível. Por quê? Porque quando nós não temos humildade, nós temos o quê no coração? Soberba. E nós nos achamos melhores que as outras pessoas. Então, quando chegam as pessoas novas na igreja, então quando algum irmão aqui na igreja se destaca alguma coisa, nós não iremos conseguir acolher, porque o nosso coração vai se inflar contra aquela pessoa e nós não iremos exercer o que Cristo fez por cada um de nós, o acolhimento. Portanto, temos que ter humildade, meus irmãos, no meio do corpo de Cristo, como tem faltado isso no meio da igreja. E a humildade é um fruto do Espírito Santo. Sem humildade é impossível que haja igreja saudável. É impossível que haja um corpo saudável. Eu costumo dizer o seguinte: você teria coragem hoje de ir para a sua casa agora, daqui a pouco terminar o culto, pegar ali uma cartela de Dorflex
e tomar toda a cartela, inteirinha. Tomar. Você tem coragem de fazer isso? Por quê? Porque isso vai prejudicar o seu corpo, não é verdade? Vai te dar, quem sabe, vai acelerar o teu coração, vai te dar uma tontura, vai deixar a tua visão embaçada, quem sabe te levar até a morte. Vai te prejudicar. Agora, como que às vezes nós queremos prejudicar o próximo? Sendo que nós fazemos parte do mesmo corpo que ele, tendo Cristo como nosso cabeça. Não é verdade? Agindo de forma soberba e não com humildade. Então, meus irmãos, precisamos exercer a humildade no meio do corpo de Cristo, para que haja, assim, um acolhimento genuíno e também a unidade do corpo de Deus. Segundo, também diz ainda aí, mansidão, para que nós possamos acolher as pessoas, como Cristo nos acolheu, nós também precisamos ser mansos. O que disse o Senhor Jesus? Aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração. Nós também vivemos em um momento onde os cristãos, eles são irados, na verdade. São pessoas que, como dizia aí, eu me esqueci o nome desse presidente agora, que dizia bateu, levou, me fugiu da mente agora, mas era um presidente que falava isso aí. Me esqueci agora, mas enfim, bateu, levou. Crente é assim na igreja. Na verdade, que escuta uma coisa aqui e já quer revidar, já quer pagar na mesma moeda, mas não tem um espírito de mansidão, que também é um fruto do Espírito Santo para o cristão. Mas são cristãos briguentos, rixosos, contendeiros, criadores de casos. E por causa disso, muitas igrejas se dividem, não há acolhimento no meio do corpo de Cristo. Eu disse em uma pregação aqui, há um tempo atrás, vou repetir aqui. Segundo Hernando Dias Lopes, em seu livro sobre a história do cristianismo, ele fala que muitas igrejas se dividiram no decorrer do tempo da história, mais por causa de problemas de contenda do que por causa de heresia. Ou seja, divisão. Está entendendo? Falta de acolhimento, falta de reciprocidade no meio do corpo de Cristo. Não é verdade? Então temos que ser mansos como Cristo também foi. Terceiro, mansidão e longanimidade. Ou seja, alguém de longo ânimo, para que você possa acolher as pessoas como também Cristo te acolheu e glorificar assim ao nome do Senhor. E juntamente com a longanimidade, tem também o suporte aos mais fracos na fé. Agora deixa eu ler com você esse texto aí. Preste atenção aí. Vamos lá. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. O que você entendeu aí? Que você deve suportar o seu irmão, né? É assim, tipo assim, ó, vamos lá. Lá na igreja tem um irmão que eu estou suportando ele porque meu amigo só Jesus. Não é isso que você entendeu? Mas será que é isso que o texto nos ensina? O original? Porque olha como há aqui uma contradição se você for ler assim. Jesus disse, acolhei-vos uns aos outros em amor. Aí Paulo vem e fala assim, suportai-vos uns aos outros? Então, uma contradição. Né? Suportar aqui, meus irmãos, logicamente que é saber lidar com pessoas difíceis. Lógico que é. Só que a ideia aqui é você dar suporte aos mais fracos. Que o original tem a ideia aqui de servir de apoio, de escada, para aquela pessoa difícil, para aquela pessoa imatura, para aquela pessoa que ainda está no começo da fé, consiga se apoiar em você como um porte, como um esteio, para caminhar com você em amor. Para que você sirva, quem sabe, de exemplo para ela crescer na fé. E não é suportar. Estou suportando aquele irmão na igreja. Até porque isso aí é uma contradição com respeito ao ensino de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas ainda, o que diz aí o texto? Fala de suporte aos mais fracos na fé e também aí de preservarmos esforço diligente. Versículo de número 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a forma que esta igreja local aqui, esse ponto de pregação, a nossa igreja mãe lá no Maguari,
e as demais igrejas vão ser igrejas acolhedoras, glorificam o nome do Senhor. Sabe como é? É quando cada cristão, cada membro do corpo busque diligentemente promover o vínculo da paz no meio do corpo de Cristo. Ou seja, em vez de serem amigos de contendas, passam a ser amigos da paz, promovedores da paz. Ou seja, escutou uma coisinha ali, seja um agente da paz. Na verdade, vá lá e desfaça aquilo. Acolha as pessoas. Chegou um irmão na igreja novo, é um irmão que tem pensamentos errados, quem sabe, está imaturo na fé, e você vê um grupo ali criticando, não faça isso, meu irmão. Vamos acolher esses irmãos e ensiná-lo no caminho do Senhor, para que ele amadureça. Até porque todas as vezes que eu penso nisso aqui, eu lembro quando eu cheguei na igreja, quantos pensamentos errados, quantos pensamentos confusos. E se eu não tivesse sido acolhido por pessoas maduras na fé, onde eu estaria hoje? É verdade, mas eu tive a graça de ser acolhido por pessoas maduras que me ensinaram o caminho correto e tiveram muita paciência comigo quando eu errei. Quem sabe ainda irei errar, porque todos nós somos falhos, não é verdade? Todos nós. Então temos que acolher uns aos outros para promover a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, o acolhimento mútuo resulta em melhor qualidade de vida comunitária. Na verdade, imagine uma igreja que não tem acolhimento, não tem comunhão genuína. Pense bem no problema que é uma igreja local onde os irmãos se reúnem no domingo pela manhã, no domingo pela noite, na quarta, na sexta-feira, apenas para vir, cada um cumpre sua função, toca, o outro prega, um está na porta, o outro serve água, acabou o culto, cada um vai para sua casa. Não há comunhão, não há acolhimento genuíno. Certamente não é uma igreja saudável, uma igreja genuína, porque igreja fala de ajuntamento, de acolhimento com as pessoas. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, abre a sua Bíblia, ele vai implorar, vai pedir para os filipenses que eles andassem no mesmo pensamento, para que não tivessem problemas ali no meio da comunhão. Vamos abrir lá para lermos. Filipenses capítulo 2, versos de 1 até o 4. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o texto forte aqui, para que nós possamos entendê-lo e praticarmos. Não faça nada por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Se nós buscássemos praticar isso aqui, certamente a igreja seria uma igreja mais acolhedora e mais fiel ao que Cristo nos ensinou. Porque nessa igreja aqui, onde o apóstolo Paulo elogia os irmãos, era uma igreja que ajudava o apóstolo Paulo financeiramente, era uma igreja que o apóstolo estando preso, perseguido em Roma, ele escreve essa carta aqui, incentivando os irmãos a se alegrarem. Nessa igreja local havia duas irmãs brigando, Evódia e Sintique, que brigavam constantemente porque tinham pensamentos errados. Não vejamos aí. Capítulo 4, verso 2. Olha o que diz Paulo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Porque eram duas irmãs que serviam na mesma igreja local, serviam ao mesmo Senhor, mas não pensavam igual. Eram brigas, rixas, problemas que acabavam enfermando o corpo de Cristo. E Paulo tem que intervir e falar, olha, pensem no mesmo pensamento, parem com isso. Quando entrar, quem sabe aqui, uma pessoa nova, e ela olhar para a igreja e ver harmonia,
comunhão, a alegria do Senhor, ela vai se sentir feliz e vai se sentir acolhida a estar aqui. Mas se entra alguém e vê e começa a perceber que há discordância, que há picuinhas, que há escândalos, a pessoa vai embora. Porque ela jamais vai querer ficar em um local onde não há acolhimento mútuo pelo amor de Cristo e também dos demais irmãos. Não é verdade? Meus irmãos, igreja é lugar de acolhimento de pessoas, é lugar de desenvolvermos amizade e vínculos duradouros e não conhecermos alguém hoje e amanhã já nos afastarmos. Não é verdade? Mas vínculos duradouros para a vida inteira. É lugar de comunhão com Deus e também com pessoas. Não é à toa que chamamos Deus de Pai e os cristãos de irmãos. Porque isso aqui é uma família. Isso aqui é um corpo unido que tem como grande objetivo glorificar ao nome do nosso Senhor. Amém? Quero destacar aqui no nosso slide uma frase do teólogo John Piper, que diz o seguinte, vamos ler todos juntos aí essa frase aí, todos juntos. Se Cristo deixou o céu para acolher pecadores, como nós não podemos atravessar o salão da igreja para acolher os irmãos difíceis? Então, guarde essa palavra no seu coração, como eu guardei no meu. Então, quando alguém, um irmão na fé, difícil, lembre-se de você, no começo da conversão, ou quem sabe naquele dia ruim que você está passando. E nesse dia Cristo também te acolhe. Ele não te desampara. Então, que possamos acolhermos uns aos outros também, como Cristo nos acolheu. Eu tenho duas perguntas aqui para fazer para os irmãos, como nós fazíamos anteriormente nos estudos. A primeira é, a igreja está preparada para acolher pessoas marginalizadas? O que vocês acham? Podem falar, fiquem à vontade. Já temos aí 5 minutos. O que os irmãos acham? Eu digo em geral, a igreja, em geral, está preparada para acolher pessoas marginalizadas? Não? A igreja não está preparada. Ainda existe um certo preconceito. Que muitas igrejas, na verdade, não existe esse preparo dentro da própria igreja para lidar com pessoas que estão saindo como crime, estão tentando mudar de vida. Essa é a verdade. Exatamente. Eu já tive no meu trabalho também a oportunidade de visitar um local de presidiários. Eles saíram do presídio, foram para um local específico e ali nós pregamos a palavra para eles e também demos bíblias para eles. E de fato eles são pessoas que têm que estar todo o tempo atento, porque nem todos são cristãos, nem todos, mas merecem o acolhimento de Cristo. E a igreja tem que se preparar para recebê-los, porque o dia que saírem de lá, se quiserem procurar uma igreja local, como serão recebidos? Se não estivermos preparados para receber a cada um deles. Segundo, como você reagiria ao saber que uma pessoa que te ofendeu profundamente está se filiando à igreja que você pertence? Como você iria reagir? Iria sair da igreja? Ou iria continuar lá? Ele ia ter arrependido. Se estava na igreja, né? Exatamente. Ou seja, buscar acolher aquela pessoa, perdoar e manter sempre o vínculo da paz no meio do corpo de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o nosso Deus com louvor de aplicação e ao